Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lipe Volpato, ator e dublador, e hoje eu vou falar pra você assim, ó, quais as dublagens mais difíceis de fazer, que tipo de programa é mais difícil de fazer, vou fazer um ranking aqui pra você. É isso, bora lá! Vocês sempre me perguntam, Lipe, o que é difícil de dublar? Lipe, o que é um personagem difícil de dublar? Lipe, qual personagem difícil você já dublou? Então hoje eu decidi contar pra você quais os tipos de programa mais difíceis de dublar. Tem alguns programas que são mais difíceis que outros por N fatores, muitos fatores, e eu vou compartilhar aqui com você. Então, vamos começar. Seguinte, o primeiro tipo mais difícil de dublar são os documentários e os reality shows, vou falar em inglês aqui, reality shows. Por quê? Porque esses programas são os mais difíceis de dublar. Que eu quero que você pense naquela pessoa, naquele seu amigo que por não ter tido um treino adequado de oratória, de interpretação, de leitura, é uma pessoa que não treinou tanto ali a parte de falar, ela fala tudo pra dentro, tudo engasgado, não articula muito, gagueja pra caramba, começa a falar, esquece o que tá falando, trava. Já tava bom, disse que a mulher tá melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Sabe assim, você não entende direito o que ela tá falando, sendo que tipo, mano, ela tá ali na sua frente, é seu amigo, você vê essa pessoa bastante. É esse tipo de pessoa, muitas vezes, que a gente tem que dublar dentro dos documentários e dos reality shows, cara. São pessoas reais ali, que não são atores, né? Os atores, eles têm essa preocupação de que o espectador entenda tudo que eles estão dizendo, né? Salvo, claro, algumas cenas onde o ator ele tá com uma emoção muito forte de raiva ou chorando. Assim como na vida, às vezes a dicção dá uma falhada, mas você consegue entender a ideia. Agora, na maioria das vezes, se você tá gravando uma cena, o ator tá gravando uma cena, a dicção dele dá uma falhada, a cena vai voltar, a fala dele vai voltar, para que o espectador consiga entender o que ele tá falando. Então, existe essa preocupação. Acho que agora faz sentido. Já nos reality shows, nos documentários, assim, live, ao vivo, assim, real o negócio, né? É na hora, não tem nada ensaiado, planejado, programado, no sentido lá dos depoimentos do pessoal falando. Então, se o cara der pausas estranhas, gaguejar, travar, voltar, a gente tem que dublar isso, entendeu? Estou lascado. Principalmente em documentários. Então, esse tipo é o mais difícil, principalmente por causa do sync, de encaixar na boca do personagem. O dublador ele tem que ter muita noção de como fazer isso para que não fique ruim, não fique falso. Por quê? Geralmente, se você for seguir a risca certinho, todas as pausas onde o cara fez, onde a pessoa que tá falando fez, tem muita pausa que vai ficar estranha, porque a pessoa tá pensando no que ela vai falar na hora, e como eu falei muitas vezes, ela nem abre muito a boca, a dicção dela não é muito boa, ela não consegue organizar bem as ideias. Então, tipo assim, você tem que adaptar bem as pausas, pensar assim, ó, no português, onde é que essa pausa ficaria natural? E fazer de um jeito natural. E tem que mudar muito texto. Tem que mudar muito texto, mudar muito texto, mudar muito texto. Cara, tem um personagem que eu faço que é o Jonah, no Seven Little Johnstons, que é ali conta a história de uma família de anões, assim, né? Mostra a vida deles, na verdade. E, cara, ele fala muito lento, mano. Ele fala muito lento. Então, direto, eu tenho que colocar mais texto, senão eu vou começar a falar assim e vai ficar super estranho. E eu vou falar assim só pra caber. Não, aí eu tenho que colocar mais texto. Então, ele é um personagem difícil de dublar, uma pessoa difícil de dublar, né? E eu tenho que colocar muito texto sempre pra dublar o Jonah, sempre, porque ele fala muito lento. E os reality shows seguem essa mesma linha, ainda com o fato de que muitas vezes nos reality shows, assim, é um reality show de culinária, um reality show tipo o Domingo Legal, que as pessoas saem gritando um em cima do outro. Você tem que ficar identificando onde o personagem abre a boca, onde o personagem falou uma coisa, mas você não escutou direito porque o outro falou em cima. É muita bagunça, literalmente, é uma bagunça em cima da outra. E nós, como dubladores ali, a equipe de dublagem como um todo, tem que ficar achando boca, ver onde fala, ver onde tá no texto, onde não tá. Então é um trabalho bem demoradinho, bem complicadinho, e ele é bem difícil de fazer por todos esses fatores que eu falei pra vocês. Em segundo lugar, eu coloco aqui os animes, tá legal? Os animes, pra mim, eles são bem difíceis de fazer, porque eles são muito intensos, cara, muita emoção, principalmente os shonens. E pelo fato de que o japonês
é uma língua muito, 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 muito diferente do português. Assim, cara, é sério mesmo, isso eu não falo na zoeira, eu não sei o que acontece, tá? Que existe uma correlação negativa, que é sempre o oposto. Muitas frases no japonês, quando a frase no japonês ela é gigantesca, 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 o cara fala pra caramba sem ter nenhuma pausa, a frase em português tá pequenininha. E quando a frase em português é pequenininha assim, ó, às vezes, a frase no japonês tá gigantesca. Então isso acontece muitas vezes, esse contrário. Eu não sei porquê, nem sei se existe um motivo lógico pra isso, mas, cara, muitas vezes é assim. Então no japonês também você tem que se preocupar, assim como nessa coisa dos documentários, dos reality shows, com as pausas, para deixar as pausas de um jeito natural, e você vai ter que tanto colocar mais texto, quanto tirar mais texto, muito mais do que quando você dubla alguma coisa em inglês, por exemplo, que é mais parecido com o português, a construção, né? O japonês, se eu não me engano, é meio que ao contrário do português, assim, a ideia passada é meio que ao contrário. Se você fala japonês, comenta aqui embaixo, explica, que aí a galera vai ficar sabendo, assim como eu. Então, tem esse fator mais técnico, que é difícil, e exige muito da voz, cara. O anime ele exige muito da voz, porque muitas vezes são vários episódios, os personagens falam pra caramba mesmo, assim, frases grandes, assim, uns bifão, assim, desse tamanho. E como eu falei, se é shonen, tem muito grito. Grito de golpe, grito de motivação, choro gritando, raiva gritando, tudo grito, emocionante, intenção, música explodindo de emoção, e você tem que seguir nessa linha. E os animes, como eu falei, eles são muito grandes, então geralmente você marca várias horas. Cara, se você vai dublar um protagonista coadjuvante de um anime, você marca ali 2 horas e meia a 4 horas de dublagem cada vez que você for no estúdio, tá ligado? Pra fazer o personagem, porque eles falam pra caramba e é um trabalho difícil de fazer, como eu falei, então acaba demorando um pouco mais pra fazer. Então, animes são bem difíceis, cara, são bem difíceis de fazer, porque além das questões técnicas, como eu falei, a interpretação pra fazer um anime tem que estar assim, ó, no talo, tem que estar muito boa pra você passar toda a emoção que o personagem tá passando, que a gente sabe que os atores de voz japoneses também são bons pra caramba, os caras são muito bons, então animes são bem difíceis de fazer também. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui séries e filmes com pessoas. Live action, né? Você não devia se preocupar com outras coisas? Porque é difícil de fazer, mas aí já começa a ficar mais fácil, né? Porque os atores, como eu falei, já tem que encaixar a dicção toda para que o espectador entenda. Você já consegue ver mais lógica no que o ator está fazendo, até porque dentro da série do filme tem que fazer sentido para que a ideia, para que o espectador entenda a história, né, para que possa passar aquela história para o espectador. Então, a dificuldade mesmo nessa parte fica mais nas características do personagem, né? Então, se o personagem, sei lá, for gago, já fica mais difícil de fazer. Se for um drama, assim, bem pesado, já fica mais difícil de fazer. Se for uma comédia onde os atores são muito bons, eles têm o timing muito bom, eles mandam uma intenção muito boa, já fica mais difícil de fazer. Então, eu coloco nesse terceiro lugar aí dos meus mais difíceis de dublar, porque a grande dificuldade não vai estar na questão técnica, não vai estar na bagunça que você tem que achar as falas, porque geralmente isso vem organizadinho, né, como eu falei. A grande dificuldade está na interpretação, nas características do seu personagem. Se for um personagem com características mais difíceis de fazer, sua interpretação vai ser mais exigida. Se for um personagem com características mais fáceis, vai ser mais tranquilo para você fazer. Então, tudo depende aí das características do seu personagem, ao meu ver, para você fazer aí séries e filmes, enfim. Então, eu coloco nesse terceiro lugar. E em quarto lugar, cara, que pra mim, tá? Pra mim, é mais fácil de fazer do que tudo no universo, porque eu amo fazer. Eu piro meu cabeção, eu saio gritando, eu faço voz aguda, eu faço voz grave, eu falo mais lento, eu falo mais devagar, eu dou pirueta. Mano, são desenhos animados. Meu Deus do céu, cara, desenho animado é uma delícia de fazer, mano, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cara, aquele desenho estilo Cartoon Network, aquele desenho estilo Steven Universe, tá ligado, mano, que acontece uma coisa aqui, aí pula aqui, aí gira lá, e o personagem teletransportou, voltou, gritou, cara, é uma loucura total, mas eu amo fazer, cara. A sua mãe tá sempre trabalhando.
Tem razão. É por isso que ela tá tão estressada. Porque você pode exagerar pra caramba, mano. Você pode exagerar, velho. Não tem limite. Não tem limite. Os personagens são bem expressivos. Os atores de voz ali, a voz original também tá exagerando. Então, cara, você pode pirar o cabeção fazendo desenho. Eu juro, o céu é o limite quando você faz um desenho. É claro que a exigência ali principal é que esteja dentro da boca do personagem, né? E a mensagem seja passada. Mas no geral, mano, você pode ser feliz pra caramba, pirar o cabeção. E eu sou uma pessoa doidinha, eu me considero. Já recebi esse apelido algumas vezes na minha vida de doidinho de algumas pessoas. Então, eu adoro fazer desenho animado, cara. Então, assim, em quarto lugar, pra mim, porque como eu adoro fazer e tem essa coisa de que, mano, você pode exagerar, você tem que encaixar na boca, claro, mas pode exagerar, pode mandar ver, pode pirar o cabeção. Esses desenhos muito doidos, como eu falei, estilo Cartoon Network, assim, ó, que você pira. Então eu acho que pra mim é uma das coisas mais fáceis de fazer e eu adoro quando eu faço. Então, pra mim esse é o tipo de programa mais difícil de... não, mais fácil de fazer. Errei. Mais fácil de fazer. Adoro dublar desenhos, mais do que pessoas. Mais do que pessoas. Adoro dublar desenhos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse ranking meu aqui, pessoal do Lipe. Comenta aqui embaixo, ao seu ver, o que você acha mais fácil, o que você acha mais difícil, o que você percebe sobre esses tipos de dublagem. E é isso aí, gente. Valeu, não esqueça seu like aqui, ó, dá um like aqui embaixo e até a próxima.